Nós que já somos crianças um pouquinho mais crescidas, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías no capítulo de número 65. Isaías tem 66 capítulos, nós estamos no penúltimo capítulo, Isaías 65, nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 16, Isaías 65, de 8 a 16. Nós vamos ler todos juntos, mesmo assentados como os irmãos, as irmãs estão. Vamos fazer a leitura de forma conjunta. Isaías 65, de 8 até 16. Vamos ler todos juntos. Assim diz o Senhor, quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor, de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna, e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em quem eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e escondidas dos meus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Nós rogamos que tu mesmo, que conhece a cada um de nós, trabalhe nas nossas vidas, nos nossos corações, de tal maneira, Senhor Deus, que cada um de nós possa ouvir a tua voz falando consigo. Nós rogamos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, nós começamos uma caminhada lá em janeiro de 2023, lendo Isaías capítulo 1, verso 1, não é? Caminhada que já se estendeu durante 3 anos e estamos chegando no final dela. Quem veio em todos os domingos, leu o livro de Isaías todo. Está chegando no final do livro de Isaías. Quem não veio, leu bastante parte do livro de Isaías. E agora nós lemos a partir do capítulo 65, do verso 8 até o verso 16. No último bate-papo que nós tivemos, nós lemos do verso 1 até o verso 7. E do verso 1 até o verso 7, Deus fala várias coisas contra uma parte do povo dele. Uma parte do povo dele que não estava seguindo aquilo que Deus queria. Eu vou ler, aliás, no capítulo 65, verso 2. Olha aí o verso 2 do capítulo 65, onde Deus fala: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom,
seguindo os seus próprios pensamentos. E o texto continua, e nós já conversamos sobre isso no último bate-papo que tivemos, exatamente essa ideia de que Deus estava irado com uma boa parcela do povo dele, que não estava fazendo o que Deus queria. Mas, o verso 8, do verso 8 para frente, há uma mudança de tom. O verso 8, Isaías fala de um cacho de uva, né? Quando se acha vinho num cacho de uva. A ideia do texto aqui é uma continuação do que veio antes, mas a ideia é assim: olha, você tem um cacho de uva, e nesse cacho de uva tem muitas uvas que estão ruins, estragadas, essas uvas não prestam. Então, a ideia inicial é jogar fora esse cacho de uva, mas Deus diz: não, eu não vou jogar fora o cacho de uva, tem ainda uvas boas aqui. Essas uvas boas eu vou separar, ou seja, essas uvas boas, como diz o texto aqui na ilustração que Isaías usa, servem para fazer um vinho. Então Deus fala aqui, olha o verso de número 9 aí que nós lemos, eu vou reler rapidamente: farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro. E por aí vai, o texto continua. Isso daqui, nesse texto, nós temos um contraste entre aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que não são fiéis a Deus. Primeiro eu quero pensar naqueles que são fiéis a Deus. Eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia os versos 13 e o verso 14. Veja quantas vezes a expressão meus servos é repetida nesses versos 13 e 14. Eu vou reler, você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: pelo que diz o Senhor, eis que os meus servos comerão. Mais na frente, no verso 13 ainda, os meus servos beberão. Mais na frente, nesse verso 13, os meus servos se alegrarão. No verso 14, os meus servos cantarão. Então, aqui nesses dois versículos, nós vemos várias vezes essa expressão, os meus servos. Se você voltar um pouquinho no mesmo texto que nós lemos, se você olhar o verso 8, finalzinho do verso 8, diz assim: assim farei por amor de meus servos. No verso 9, também o finalzinho do verso 9 diz: os meus servos habitarão nela. Então, aqui nesse texto, nesse trecho que nós lemos, mudou um pouquinho o discurso. Se até o verso 7 Deus estava focado naqueles que eram rebeldes, naquele povo que tinha abandonado a Deus, aqui o foco muda. E Deus está falando em primeiro lugar para os servos dele. Mas tem outra expressão aqui nesse texto também. Esse texto fala no verso 9, olha aí no meio do verso 9, diz: os meus eleitos. Agora dá um pulo, vai lá no verso 15, e também está dizendo, o verso 15, deixarei o vosso nome aos meus eleitos. Ou seja, Deus chama não só de servos, Deus chama também de eleitos, os meus servos, os meus eleitos. E tem uma outra coisa também que esse texto aqui fala. Ele diz no finalzinho do verso 10, preste atenção, eu vou reler o verso 10, mas eu quero pegar o final dele. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, o vale de Acor de lugar de repouso, para o meu povo que me buscar. Eu quero pegar essa expressão aí. Então, Deus fala meus servos, Deus fala meus eleitos, Deus fala de uma descendência, Deus fala de um herdeiro. Só que esse herdeiro, essa descendência, esses servos, esses eleitos, são exatamente aqueles que se enquadram nesse finalzinho do verso 10. O meu povo que me buscar. Eu tenho certeza absoluta que esse texto está voltado para o povo de Israel. Essa profecia foi dada para o povo de Israel, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Mas, muitas vezes, nós, como igreja, na igreja, que a gente chama de igreja visível, ou seja, os que estão aqui, né? Aqueles que nós vemos, nós temos pessoas que estão buscando a Deus de verdade e temos pessoas que nem tanto. E Deus está dizendo, olha, os meus servos de verdade, os meus eleitos, é aquela parte do meu povo que me busca. Aquela parte do meu povo que, de fato, tem prazer nas coisas de Deus. Eu creio que essa é uma coisa que a gente tem que lembrar.
Nós vamos falar um pouquinho dos infiéis, bastante, um pouquinho, não vou falar bastante, mas daqui a pouco. Só que nesse momento eu quero pensar exatamente nos fiéis. Eu quero pensar naqueles que Deus chama de meus servos, naqueles que Deus chama de meu povo que me busca, daqueles que Deus chama de meus eleitos. Exatamente esses. E a primeira coisa que eu penso quando o texto diz aqui é exatamente essa questão de buscar a Deus. A gente lembra daquele outro texto lá de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa ideia de buscar a Deus de coração. Se você prestou atenção, lá no verso 14 diz: os meus servos cantarão por terem um coração alegre. Quando a Bíblia usa a expressão coração, ela está querendo falar não só desse músculo que nós temos aqui que bombeia sangue, mas ela está falando com a sede, com a fonte de todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, ou seja, toda a nossa vida. Eu gosto muito dessa expressão de coração. A palavra em português decorar em português, ela vem de uma palavra latina, obviamente, a língua portuguesa é derivada da língua latina, e decorar significa decor. Decor é coração, ou seja, decorar é aprender uma coisa de coração. Em inglês fica até mais claro isso, Decorar em inglês é learn by heart, ou seja, aprenda de coração, aprenda com vontade. Então, quando esse texto fala aqui que os servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros eleitos de Deus são aqueles que buscam a Deus, eu creio que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é exatamente esse buscar de coração. Nós, na quinta-feira passada, estivemos conversando sobre fontes da tentação, e muitas coisas que nós dissemos, nós lembramos daquele versículo da Bíblia que diz: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o nosso coração? Será que nós estamos buscando a Deus de coração? Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, você lembra do texto lá, não é? Jesus disse que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, tem que ser de coração, tem que ser com vontade, tem que querer mesmo. Cada um de nós veio para esse culto, e cada um de nós veio com uma porção de pensamentos, e durante o momento que nós estamos passando aqui, uma porção de ideias estão passando nas nossas cabeças. Nós estamos de coração louvando ao Senhor, nós estamos buscando ao Senhor de coração, com vontade, porque se nós não estamos fazendo a coisa com vontade, com gosto, com desejo de agradar a Deus, nós não estamos fazendo nada. Nós temos que fazer as coisas com vontade, com gosto mesmo de agradar a Deus. Eu tenho que vir para o culto, você tem que vir para o culto para adorar a Deus. Nós vamos cantar? Vamos. Nós vamos ler a Bíblia? Vamos. Nós vamos ter esse momento de meditação na palavra? Vamos. Mas eu tenho que ter vindo aqui para adorar a Deus. Então, quando a Bíblia fala aqui do meu povo, quando a Bíblia fala aqui dos meus servos, dos meus eleitos, ela reforça isso. Aqueles que me buscam. O meu povo que me busca. E Deus tem umas promessas para esse povo. Se você olhou aí o verso 13, o verso 14, Deus promete que eles vão ter fartura de comida, fartura de bebida, eles vão ter alegria, eles vão cantar, diz o verso 14, ou seja, aquela ideia de que quando nós estamos buscando a Deus de coração, Deus supre as nossas necessidades, Deus coloca alegria no nosso coração. Não significa que nós não vamos passar por tribulações, vamos passar por tribulações, vamos passar por angústias, vamos passar por dificuldades, e a Bíblia de maneira nenhuma oculta isso, mas ela também deixa claro que o mesmo Deus que permite que venha a tribulação nos dá o livramento. O mesmo Deus que muitas vezes permite que coisas nos entristeçam, nos dá o consolo.
O mesmo Deus que permite que dificuldades venham, supre as nossas necessidades de várias maneiras diferentes. Então, eu creio que isso tem que ficar na nossa cabeça. Quem são os servos de Deus que Deus está citando aqui? Quem são os eleitos de Deus que Deus está citando aqui? São aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Agora, por mais que esse texto fale dos servos do Senhor, esse texto continua falando sobre os infiéis, os que são rebeldes e tudo mais. E eu queria que nós relêssemos aqui juntos, a partir do verso 11 e o verso 12. Vamos reler todos juntos o verso 11 e o verso 12. Vamos reler todos juntos. Mas a vós outros, o que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o deus Detino, também vos destinareis à espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Muito bem. É interessante como, quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a Bíblia fala muito mais de situações, como direi, desagradáveis do que situações agradáveis. A Bíblia fala muito mais contra o nosso pecado do que dizendo que nós somos boas pessoas. E esse texto aqui fica bem claro. Esse texto está voltado para os infiéis. Mas aqui, ao caracterizar aqui os infiéis, muitas vezes nós nos enquadramos numa coisa ou noutra. Eu vou pegar do meio aqui para o fim. No meio do verso 11, está escrito aqui: os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o deus Destino. Fortuna e destino, obviamente, são traduções, né? Traduções de nomes de deuses, deuses pagãos, deuses que existiam lá em Canaã. O nome exato desses deuses, nesse momento, não é o mais importante para a gente, mas o importante mesmo é entender o que esse texto está dizendo sobre a deusa Fortuna, sobre o deus Destino. O que esse texto está falando? O que essas pessoas queriam quando eles faziam essas coisas, né? Preparavam a mesa para a deusa Fortuna, misturavam o vinho para o deus Destino. O que esse texto está falando? Esse texto está dizendo que essas pessoas, que Deus chama de infiéis, e a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouquinho de novo, mas essas pessoas estavam, por assim dizer, querendo controlar as suas vidas, ou seja, pegar os destinos nas mãos deles. Então, vamos lá. Estou assistindo uma série na televisão, né, que ela é ambientada lá nos Estados Unidos, mas nas terras indígenas dos Estados Unidos. E mostra lá o povo indígena agindo como eles agem ainda hoje, ou seja, com a cultura deles. E eles agem com as mesmas crendices que os antepassados deles tinham. Eles fazem lá os seus feitiços, eles fazem lá os seus patuás, eles fazem lá as coisas para poder quebrar feitiço, o feitiço que o outro mandou, e eles fazem coisas para se proteger. Ou seja, o tempo todo eles estão tentando invocar os espíritos, fazer alguma coisa para poder não deixar que algo ruim aconteça e favorecer para que coisas boas aconteçam. Ok. Nós não somos índios norte-americanos, nós somos brasileiros. E quando eu estava lendo aqui esse texto sobre essa questão de controlar, tentar controlar o nosso destino, tentar controlar o que vai acontecer na nossa vida, eu estava lembrando de algo que para mim é muito vivo, né? Que é a questão de torcer por time de futebol. Porque torcedor de time de futebol, vocês não, mas os outros torcedores, eles são bem supersticiosos. Pode contar. O camarada vai para o estádio, ele pega aquele ônibus.
ou aquele carro, ou aquele caminho. Ele vai usar aquela blusa porque aquela blusa, quando ele usou aquela blusa, o time dele ganhou. Ele vai calçar aquele sapato por aquele sapato. É tudo desse jeito, ou seja, ele acha que aquilo vai influenciar o jogo. E eu lembro de uma frase de um técnico de futebol que dizia assim: se Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano terminava empatado. Porque é assim, olha, eu tenho certeza que o povo lá do time do Bahia faz lá, os torcedores fazem lá Macumba para ganhar o jogo, mas o do Vitória também faz, do Fluminense Feira de Santana também faz, ou seja, cada um está invocando para poder controlar o resultado do jogo, para que os espíritos atuem ali. Às vezes tem gente que tem algum amuleto, né? Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu ando de Uber e eu vejo assim pessoas no retrovisor pendurado ali alguma coisa, não sei o que lá, e aquela coisa que está pendurada ali é para proteger, para de uma certa maneira não deixar que coisa ruim aconteça. Quando a pessoa faz isso, gente, ela está exatamente enquadrando isso aqui, ela não está fazendo um altar a Deus a fortuna, um altar a Deus destino, mas no seu coração ela está colocando a sua fé, a sua confiança, ou em alguma coisa que fez, ou em algum ritual, ou alguma coisa desse jeito. Às vezes os crentes caem nessa também. Eu lembro, não faz tanto tempo assim, de um irmão que estava desempregado. Ficar desempregado não é bom não, gente, é ruim. E aquele irmão que estava desempregado, ele era da igreja Y, e na igreja Y ia haver uma campanha para o emprego. Se você viesse 7 dias, você ia conseguir um emprego. E ele faltou um dia, porque a esposa dele teve um problema e ele faltou um dia. E quando terminou a campanha, ele continuava desempregado. E ele chegou para a esposa e disse: a culpa é sua. Se eu tivesse ido todos os dias, eu tinha ganho emprego. Gente, isso é superstição. Isso é tentar controlar o destino na sua mão. Isso é você achar que o que você faz força Deus a agir de um determinado jeito. Isso é o que os infiéis faziam. Ontem o Milton estava comentando no começo aqui da prateleira solidária sobre ter uma Bíblia. Ter uma Bíblia é muito importante. Mas tem gente que acha que Bíblia é amuleto. Eu já fui em algumas casas que a Bíblia está aberta. Adivinha onde? Salmo 91. Salmo 91. Está aberta no Salmo 90. Porque a Bíblia aberta no Salmo 91 afasta tudo. Isso é superstição. Isso não é buscar a Deus do coração, gente. Esse povo aqui, eles estavam achando que eles iam controlar o destino. Se eles fizessem isso, fizessem aquilo outro. Agora, dentro disso daqui, essa ideia de controlar o destino, Deus fala algumas coisas que estão associadas a isso. No verso 11, Deus fala 2 coisas. Mas a vós outros que vos apartais do Senhor e os que vos esqueceis do meu santo monte. Ou seja, essas pessoas que procuram controlar a sua própria vida, fazendo coisas, fazendo rituais, tendo amuletos. Essas pessoas, primeira coisa que Deus diz é que vocês estão se apartando de Deus. Vocês estão indo para longe de Deus, porque se você está querendo controlar a sua vida, você está querendo ser o senhor da sua vida. E se você é o senhor da sua vida, Deus não é o seu senhor. Apartai-vos do Senhor, vos apartais do Senhor, diz o texto. E mais ainda, vos esqueceis do meu santo monte. Esquecer do santo monte, qual era a ideia do santo monte? Era onde estava o templo. O templo era o local onde o povo oferecia sacrifícios, era onde acontecia a adoração de Deus. Quando Deus fala isso, Ele está falando que aquelas pessoas que estavam querendo controlar o seu destino, estavam se afastando do povo de Deus, do povo que adorava a Deus. Tem uma frasezinha bonitinha que diz mais ou menos assim: ou vir à igreja te afasta do pecado, ou o teu pecado te afasta da igreja.
Porque muita gente que está em pecado, pecado não confessado, não gosta de vir à igreja, porque quando vem à igreja, de uma certa maneira, parece que tudo que falaram foi para ela. Tudo que falaram foi apontou o dedo para a vida dela. E ela fica assim meio ressabiada com vir à igreja. Vos apartais do Senhor, vos esqueceis do meu santo monte. Mas no verso 12 também fala outras coisas. Olha aí o verso 12, do meio para o fim. Deus diz, porquanto chamei e não respondeste. Vamos parar por aí, não é? Chamei e não respondeste. Essas pessoas que estão procurando controlar o seu próprio destino, quem está querendo se apartar do Senhor, quem está fazendo isso, se apartando do Senhor, Deus diz, olha, eu chamei vocês. Deus nos chama. Deus nos chama através da palavra. Deus nos chama através de uma melodia que a gente escute. Como é bom cantar. Eu gosto muito de cantar hinos, cantar os cânticos que nós entoamos aqui. Esses cânticos ficam na nossa cabeça. Eu não sei vocês, mas quando eu vou durante a semana, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente cantou aqui, fica ecoando aqui na nossa cabeça. E muitas vezes Deus está falando ao meu coração, falando ao seu coração através daquilo que nós cantamos, daquilo que nós lemos. Às vezes não é o que o pastor pregou, mas a leitura que foi feita lá no começo do culto, lá o Salmo 46, que vai ficar na nossa cabeça. Eu não sei, mas eu sei o seguinte, Deus nos chama. Tem a continuação aqui no verso 12, falei e não atendestes, ou seja, quando Deus fala, nós temos que ouvir a voz dele, nós temos que atender a voz dele. Falei e não atendeste, eu acho legal esse negócio, né? Certo? A minha experiência não pode ser a experiência de vocês, mas quando minha mãe chamava, eu tenho um nome lindo, certo? Na minha casa me chamavam de Gulino. Vocês não sabem o que é isso porque vocês não são nordestinos, mas meus pais eram, então meu nome era Gulino. Eu nunca soube que meu nome era Hugo, certo? Eu vim saber quando morei em Brasília, que o povo me chamou de Hugo, mas meu nome sempre foi Gulino, certo? Mas quando minha mãe dizia Ugolino, não prestou, não é mesmo? Quem tem nome composto, pior ainda, né? Quando a pessoa chama assim, ô Jô, vem cá. Mas quando a mãe diz, Maria José, pronto. Falei e não atendeste. Ou seja, quando fala, tem que atender, meu amigo. Tem que vir na hora. Deus está dizendo aqui, que essas pessoas que estavam procurando controlar a sua própria vida com suas próprias forças, elas não estavam ouvindo a voz de Deus. Deus estava chamando, Deus estava falando, elas não estavam atendendo. E Deus diz mais nesse verso 12, escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Ou seja, é um crescendo, né? É um crescendo de coisas ruins. Deus está dizendo, olha, vocês estão procurando controlar a própria vida de vocês, vocês estão querendo decidir o que vai acontecer com vocês no futuro. E vocês não entendem que ao fazer isso, vocês estão se apartando, vocês estão se esquecendo, vocês estão fazendo coisas que eu não escolhi para vocês. Mas tem uma coisa muito mais séria aqui. Presta atenção no final do verso 11, no começo do verso 12. Eu vou reler o finalzinho do verso 11. E misturais vinho para o Deus destino. O comecinho do verso 12 diz, também vos destinarei a espada. Olha só como Deus faz um jogo de palavras aqui. Ele está dizendo, olha, vocês que estão querendo controlar o destino de vocês através dos feitiços, através das superstições, através dos rituais, fazendo coisas que acham que isso vai poder controlar o que vai acontecer com vocês, eu vou decidir o destino de vocês. Eu vou fazer isso. Não do jeito que vocês esperam, de um jeito completamente diferente. De um lado, esse texto fala dos fiéis. Os fiéis, Deus chama de meus servos. Os fiéis, Deus chama de meus eleitos. Os fiéis são aquele meu povo que busca a Deus e busca a Deus de todo o coração. Esses são os fiéis. De outro lado, esse texto aqui fala dos infiéis. E ao falar dos infiéis, ele fala de pessoas que querem controlar a sua própria vida como se elas decidissem o que vai acontecer no futuro. Não.
Quem decide o que vai acontecer no futuro, quem decide o que vai acontecer na minha vida, na sua vida, é o próprio Deus. Ele nos chama de servos. Se nós somos servos, Ele é que é o Senhor. Mas há uma terceira coisa aqui nesse texto, que tem a ver com os fiéis, tem a ver com os infiéis, mas eu quero pensar de outra maneira, e eu queria que você relesse comigo o verso de número 16. Vamos reler todos juntos o verso 16. Vamos reler. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Segunda parte desse verso 16 eu vou deixar para outro dia, porque ela se junta àquilo que diz o verso 17, que você não vai ler agora, tá bom? Vamos ler só a primeira parte do verso 16. E essa primeira parte do verso 16 tem uma expressão aqui que é repetida. Está dizendo aqui, pelo Deus da verdade. Essa expressão é colocada no começo do verso 16, no meio também, pelo Deus da verdade. Essa expressão, Deus da verdade, Deus da verdade. Isso daí. A Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas existe uma tradução da Bíblia, do hebraico para o grego, que é chamada de Septuaginta. E nessa tradução, essa palavra Deus da verdade, está escrito lá o Deus do Amém. Se você não sabe, toda vez que você lê na Bíblia, em verdade vos digo. Você já leu isso na Bíblia? Está na Bíblia, o Evangelho de João está cheio dessas expressões. Em verdade vos digo. No grego, ali está escrito Amém, Amém. Amém significa verdade, verdadeiro. Então, quando aqui fala Deus da verdade, está dizendo o Deus que é fiel, o Deus que fala a verdade, o Deus que é verdadeiro. Não perde Isaías, não, fica com Isaías aí, mas vai comigo lá para Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Só um versículo. Apocalipse a gente está estudando na escola dominical, né? Então não vai falar de Apocalipse agora. Mas eu quero ler um versículo, verso de número 14, do capítulo 3 de Apocalipse. Vamos ler todos juntos. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa expressão aqui, esse Amém, é a mesma expressão que está lá em Isaías 65. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Volta lá para Isaías 65. Verso 16, o Deus da verdade, o Deus que fala a verdade. Quando a gente lê aqui esse texto, e nós lemos o texto, a partir do verso 8, fomos até o verso 16, eu falei para vocês que ele fala alguma coisa para os fiéis, fala alguma coisa dos infiéis, mas essas duas coisas aqui estão ligadas exatamente nessa expressão, o Deus da verdade. Ou seja, o Deus que fala a verdade, que não mente. O Deus que não pode mentir. Ele diz que aqueles que são fiéis vão ser recompensados. Mas ele também diz que aqueles que são infiéis vão ser castigados. É o mesmo Deus. É o Deus da verdade. O Deus que fala a verdade. E é assim, a verdade nem sempre é alguma coisa que a gente gostaria de ouvir. Ninguém gosta de ouvir, você é pecador e vai para o inferno. Ninguém gosta de ouvir isso. A gente gosta de ouvir, não, você é uma boa pessoa, você é um cara legal, você é uma pessoa 10. E isso a gente gosta. Mas a Bíblia não fala isso não. Deus fala a verdade.
E Deus fala a verdade para que eu e você possamos olhar no espelho, olhar como nós realmente somos. Infelizmente, nós não gostamos de olhar no espelho de verdade. Nós gostamos que as pessoas elogiem a gente. Nós não gostamos de críticas. Bom, eu não gosto, não sei você. Se você gosta dos outros chegar para você e falar um monte. Eu não gosto. Crítica é um negócio assim que a gente engole em seco, engole só porque tem que engolir. Mas na verdade ninguém gosta. Mas o Deus da verdade, o Deus que é verdadeiro, o Deus que fala a verdade, o Deus que não pode mentir, Ele fala para mim, fala para você. E nós aqui hoje falamos alguma coisa que o Deus da verdade expôs nesse texto. Primeiro ele falou que os servos dele são aqueles que buscam de todo o coração. E essa é uma coisa que eu e você precisamos checar e ver se nós estamos buscando a Deus de todo o coração. Se nós estamos fazendo as coisas para Deus com vontade. Porque Deus não olha o exterior, gente. Deus olha o coração. As pessoas olham o exterior, mas Deus olha o coração. Deus olha por que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Esse Deus que fala a verdade também fala dos infiéis. E ele fala que os infiéis estão procurando controlar a sua própria vida, os infiéis estão se afastando de Deus, eles estão recusando a voz de Deus, e Deus diz, olha, isso vai ser castigado. E eu e você precisamos parar e pensar, nós não somos dos infiéis, é verdade, mas às vezes nós escorregamos um pouquinho. E é bom que a gente ouça isso exatamente para que a gente volte, veja onde a gente errou e continue no caminho certo. Deus não mente. Deus é Deus da verdade, Deus é Deus do amém, Deus é o Deus fiel. Esse Deus que não mente falou comigo, falou com você. E eu gostaria que você colocasse isso, pensasse nas coisas que você ouviu hoje e aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Você lembre que é o Deus da verdade que está falando. Que Deus nos abençoe. Amém.